Olá, muito boa tarde. Minha voz está assim um pouco mais rouca ainda, mas dá para a gente falar. Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Estou aproveitando esse tempo aí de folga, brincando, se divertindo, assistindo a filmes, não é isso? Bom, cumprindo com a nossa promessa, eu disse para vocês que eu voltaria hoje com alguma atividade. Eu optei por trabalhar esse desafio, né? Que é já até coloquei no grupo, um jogo da orientação. Por quê? Porque pouco antes da gente sair, né, de parar aí por conta da pandemia e também porque a gente estava de greve, estava não, estamos, né, de greve, a gente trabalhou orientação. E aí a gente se preocupou em estar falando dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Falamos dos pontos colaterais, né? Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Deixei de lado os pontos subcolaterais, né? No meu entender, aqui no sexto ano, esses 8 pontos aí servem para nós, para a gente poder localizar alguma coisa no espaço geográfico. Lembrar que a orientação, bem como a localização, são fundamentais na compreensão do espaço geográfico. Hoje, para você se localizar, para você se orientar, para você se deslocar no espaço, é importante que você compreenda e que você conheça pelo menos os pontos cardeais e colaterais, tá bom? Então, esse joguinho da orientação, ele se baseia nisso, né? Então, é para fazer vocês pensarem um pouco, de certa forma, tá trabalhando com essa ideia do lugar, paisagens e lugares, foram os conceitos chaves que a gente trabalhou no início, juntamente com o conceito maior que é o espaço geográfico, né? Foi o que nós trabalhamos até agora. Então, estou colocando essa questão desafio. É um PDF, né? Veja se o seu celular tem esse aplicativo para abrir PDF. E aí você vai seguindo os passos que eu vou orientar agora. E ao final você vai saber se ganhou ou não. Lá no último slide tem uma observaçãozinha com a seta indicando o que o ganhador vai ganhar e quem vai dar esse prêmio. Tá certo? Depois eu digo qual é o brinde surpresa. Mas vamos lá então. Vamos ao passo a passo. Primeiro, primeira coisa, você vai se deparar com essa tela. Rosa dos ventos, como encontrar os pontos cardeais e o teste que é o desafio. Então, abra primeiro Rosa dos Ventos, veja até o final, aí vai dizer lá voltar, você volta, aí vai como encontrar os pontos cardeais, leia com bastante atenção cada uma dessas informações, utilize seu livro também para lhe auxiliar, tá bom? Depois de fazer tudo isso, você vai clicar em testes. A garganta aqui. Quando você clicar em testes, vai aparecer essa outra tela. Agora que você já relembrou alguns conceitos, vamos testar se você sabe se orientar no espaço. Leia as instruções com atenção. Se você errar, talvez seja esse o problema que alguns estão encontrando. Se você errar, voltará ao início do teste. Se você achar que está no ponto para começar esse joguinho, clique em OK. Se não, volte, faça as leituras novamente e comece tudo outra vez. Tá certo? Se achar que está no ponto, você clica OK. Quando você clicar OK, vai aparecer essa outra tela. Nosso amigo, é um amigo que nós procuramos, é fictício, precisa seguir na direção sudoeste, mas não conhece os pontos cardeais e colaterais. Ajude-o clicando sobre a indicação correta. Então você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, justamente os pontos cardeais e colaterais. Você vai clicar num ponto colateral, que são os pontos que ficam entre os pontos cardeais, que representa a direção que esse rapaz quer tomar. Qual é a direção que ele quer tomar? A direção sudoeste. Se você clicar na direção correta, vai aparecer uma tela na sequência que é essa aqui. Se você errar, né, por exemplo, clicar errado
não é o sudoeste, aí vai mandar você voltar novamente, tá certo? Quando aparecer essa tela, você acertou o ponto sudoeste correto, aí vai aparecer essa tela agora. Parabéns! Agora temos um problema. O entregador de uma encomenda, aliás, o entregador tem uma encomenda, mas o endereço está apagado na ordem de serviço. Choveu muito, ele vacilou, deixou apagar. Ele só consegue ler que o local fica a sudeste da igreja. Clique na casa que deve receber a encomenda. Então veja que no desafio anterior, na tela anterior, pedia para você clicar na direção sudoeste. Agora você vai clicar na casa que está a sudeste. Moleza mais uma vez. Olha aí, quem é o ponto de referência? O ponto de referência é a igreja. Então, a partir da igreja, você vê quem é que está a norte da igreja, quem está a nordeste da igreja, quem está a noroeste da igreja, quem está a sudoeste, quem está a sul, quem está a oeste, leste e quem está a sudeste da igreja. Aí você vai clicar nessa casa que está a sudeste da igreja. Se você acertar, ele vai mandar você passar para essa tela. Se você errar, vai voltar novamente lá para o início, tá certo? Agora, quando você chegar nessa tela, é a parte mais trabalhosa. Veja que o autor aí, ele dá uma série de dicas para que você localize dentro de uma sala de aula a posição correta do João. Onde é que o João está sentado nessa sala de aula? Já tem o professor e a sua mesa, já tem a Bia, já tem uma carteira vaga, tem a janela, que é uma dica, né? Tem uma janela, tem a porta, tem a lousa, né? O quadro, tem a parede. Vamos pegar aqui, por exemplo, algumas dicas iniciais. Olha o que ele diz. Descubra agora o lugar de João na sala de aula. Preste atenção nas dicas. Primeira dica. O sol entra todas as manhãs pela janela. Ora, se a janela está escrita aí e o sol entra de manhã por aí, qual é o ponto cardial que é chamado de nascente? Porque o sol nasce lá. Pronto. Se você sabe qual é esse ponto cardial, você sabe qual é o ponto cardial oposto, onde está a porta, você sabe qual é o ponto cardial de cima, onde está a lousa, e sabe qual é o ponto cardial que está a parede. Tá certo? Pronto, descobriu os pontos cardeais. Vamos para frente. Próxima. Todas as indicações são diretas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: a carteira vaga, a carteira que está abaixo da carteira vaga, né? Em termos gerais, eu vou considerar tudo isso aí leste. É como se você fizesse aquela cruz, né? Tipo assim, melhor explicando. Vamos supor que você diz, mas eu acho que esse fulano de tal aqui, por exemplo, o professor, ele está mais para nordeste do que para leste. Aí você tem que levar em conta que o leste é formando aquela cruz principal, norte, sul, leste, oeste. E quando eu falar em nordeste, eu estou falando dos colaterais. Eles são mais aqueles pontos com as linhas inclinadas, direto nesse sentido. Bom, você vai ler todas as informações, né? Depois ele diz, o professor está norte de Amanda. Ora, se o professor está norte de Amanda, é porque a Amanda está o quê do professor? Está ao sul, está leste, oeste. Qual é a posição da Amanda? Então, moleza aí. Peça orientação, se você quiser pedir algum adulto, algum colega que tenha estudado mais aí na sua casa, seu irmão, porque só está a família em casa, né? Está todo mundo no isolamento social. Então vamos ver aí. E assim sucessivamente, né? Você vai ver todas as dicas. Pedro está a oeste de Amanda, aí você já tem que saber onde é que está Amanda. Se ela está a oeste, é imediatamente a oeste, ou seja, a carteira mais próxima da Amanda é oeste. Certo? Tudo bem, você vai preencher todos. Quando você descobrir a carteira do João, aí você vai clicar aí na sua tela, você vai clicar bem no lugar do João. Clica no lugar do João. Se você clicar certo, olha o que é que vai aparecer. Vai dizer para você continuar, por quê? Porque vão aparecer todos os nomes aí, né? Todos os nomes. Olha, eu deixei uma dica nessa tela, eu deixei o lugar da Júlia. Então a Júlia, eu já sei onde é que tá. Tá nessa carteira aí. Aí você tem Júlia, professor, carteira vaga. Pronto, tem 3 dicas. Professor,
carteira vaga e a Júlia. Se você se aparecer essa tela, é porque você acertou a posição correta do João. Você clicou no lugar correto do João. Aí vai aparecer essa tela, continuar. Aí vem esse outro desafio. O Cruzeiro do Sul, olha a dica. O Cruzeiro do Sul, no hemisfério, no caso hemisfério sul, ajuda a orientação noturna, indicando o quê? Norte, sul, leste, oeste. Cruzeiro do Sul é o nome de uma constelação bastante observada nos céus do nosso país, né? Ela é no formato de cruz, basicamente 5 grandes estrelas, né? Então, moleza essa daqui, você não vai errar. Clicou, passou para a próxima tela. Aqui já complica um pouquinho. Você está indo muito bem, continue assim. O piloto de um avião que está numa base secreta em um ponto da América do Sul, aí é o mapa da América do Sul, e recebeu uma missão. Qual é a missão dele? Deverá seguir com sua aeronave na direção nordeste para receber novas instruções. Clique somente a letra da rota que o piloto deverá seguir para encontrar nova pista. Ou seja, você vai clicar numa letra cuja seta indica a direção nordeste. Veja que tem várias setas aí, mas, por exemplo, vou dar só uma dica aqui que não é para ajudar vocês. Se você clicar na letra B, você vai errar. Por quê? Porque a orientação aí é para oeste, não é para nordeste. Aí é oeste. Se você clicar mais uma dica, na direção C, setinha que está apontando a direção C, você está indo para leste, tá certo? Então cuidado aí e clique novamente. Depois disso, a sequência seguinte é essa. Ele vai dizer que você acertou, né? Valeu. Quando não conseguimos observar nenhum indicador natural de direção, utilizamos alguns instrumentos. Clique no principal instrumento de orientação. Veja que tudo que aparece aí, se é elemento de orientação ou não, não posso dizer, mas todos são artificiais, todos feitos pelo homem. O Sol, por exemplo, o Sol é um instrumento de orientação natural. Eu sei onde é que o Sol nasce, sei onde é que ele se põe, aí tá, o ponto cardeal tal fica para ali, o ponto cardeal tal fica para ali. Então, qual desses instrumentos aqui pode nos auxiliar na ausência de algum elemento natural? Qual deles? Moleza. Será que é a lanterna? Será que é o relógio? Será que é o celular? A balança? A bússola? O relógio de bolso? A lupa? Veja aí, né? Como é que a gente chama? Que você joga no mar para salvar vidas, né? Esqueci o nome aqui, né? Mais uma espécie de salva vidas. Você acertou lá, né? Naturalmente ele passa você para essa tela. A bússola possui um ponteiro de metal imantado que indica geralmente certo? Então já tem uma dica aí. Qual é a direção que a agulha da bússola aponta? Ela aponta sempre para onde? Para o norte geográfico verdadeiro? Para o sul geográfico verdadeiro? Para o norte magnético? Sul magnético ou núcleo da Terra? Lembrar que a agulha, né? Ela é como se ela fosse atraída por um gigante ímã, né? Que tem num determinado hemisfério, ou polo, melhor dizendo aí, da Terra que você vai marcar, tá bom? Pronto, se você acertar ali, você é o campeão. Muito bem, você conseguiu concluir o teste. Você ganhará um brinde surpresa, falar com a professora Celiane. Botei com brincadeira, falar comigo, para aperrear a Celiane. Tá bom? Um forte abraço em todos. Dizer que a gente está com saudades também, mas já já a gente se encontra de novo. Por enquanto, todo mundo ficando em casa, se protegendo, e protegendo principalmente os nossos pais, os nossos avós, aqueles que têm que ficar em casa, né? São obrigados a ficar em casa. Então, agora aqueles que têm que sair para trabalhar, para ganhar o pão aí, que trabalham nos serviços essenciais, aí esse também a gente tem que ter muito cuidado com eles quando eles voltarem. Lavar as mãos com sabão ou álcool gel, tirar as roupas, né? Claro, não é na frente de todo mundo não, viu? Um abraço e até a próxima. Tô aguardando.
Quem encontrar a resposta, manda para mim. Manda no privado, porque se mandar no grupo, aí os outros vão ver, tá bom? Tchau.